Vamos fazer a correção dos exercícios da página 133 do nosso livro didático. Questão 26, letra A. Então, nessa questão, pede para calcular a média aritmética, a moda, a mediana, o desvio padrão, a variância e o desvio médio. Então, vamos iniciar calculando a média aritmética dessa distribuição. Então, para cálculo da média, nós vamos somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, nós temos 51, 53, 58, 62, 64, 66, 70 e 72. Então, vamos somar todos e dividir por 8. Então, dá 496 dividido por 8 é igual a 62. Então, essa é a média aritmética. A moda. A moda é o valor que tem maior frequência, ou seja, aquele número que aparece mais vezes. Nessa distribuição, nós não temos nenhum número que aparece mais vezes que os demais. Então, dizemos que essa distribuição ela é a modal. A mediana é o valor central de uma distribuição, quando a quantidade for ímpar. No caso aqui, a quantidade é par, nós temos 8 números. Então, a mediana é a soma dos dois números centrais quando a gente coloca os números em um rol, ou seja, em uma ordem crescente ou decrescente. Então, como na média está em ordem, vamos analisar que são 8. Então, 4 elementos ou 4 números à esquerda, nós temos que o último número da primeira sequência é 62. E o primeiro da segunda metade é 64. Então, somando 62 mais 64, dividindo por 2, a mediana é 63. Desvio médio, no caso, é a média aritmética dos desvios. Então, vamos fazer o desvio médio fazendo a diferença entre cada valor com relação à média. Então, vamos pegar, pode ser a média primeiro e depois o valor, como temos aqui, 62 menos 51. E 51 é menor que 62, então é melhor fazer nesse maior menos o menor. Ou podemos fazer, como eu fiz aqui, 53 menos 62, porque aqui a gente vai usar em módulo. A gente vai pegar o valor absoluto, ou seja, o número sem sinal. O outro é 58 menos 62. 62 menos 62, depois 64 menos 62. 66 menos 62, o 70 menos 62 e o 72 menos 62. E vamos dividir pela quantidade, que no caso são 8. Então, obtemos 11, 9, mais 4, mais 0, mais 2, mais 4, mais 8 e mais 10. Somando vai dar 48, que dividido por 8, igual a 6. Então, esse é o desvio médio. A variância nada mais é que a média dos quadrados dos desvios. Então, fazendo os desvios e elevando ao quadrado, cada um vamos obter 11 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Fazendo as potências, vai dar 11 ao quadrado, 121, 9 ao quadrado é 81, 4 ao quadrado, 16, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado, 16, 8 ao quadrado, 64 e 10 ao quadrado é 100. Como são 8, vamos dividir por 8. Então, deu 402 dividido por 8, dá 50,25. Então, esse valor é a variância. Desvio padrão. Desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Como nós já encontramos a variância, que é 50,25, vamos pegar esse número e colocar dentro da raiz quadrada, que no caso o valor é aproximadamente 7,09. Questão 26, letra B. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. A média é a soma de todos os valores, dividir pela quantidade. Então, temos 14, mais 18, mais 25, mais 27, mais 31, mais 39, dividido por 7. Isso vai dar 168 dividido por 7, e deu 24.
A moda dessa distribuição é o valor que mais aparece. Então, a moda é o número 14, que apareceu 2 vezes. E os demais números só apareceram uma vez. Mediana é o valor central. Como essa distribuição temos 7 números, o número que está no centro é o número 25. Observando a sequência, já está em rol aí na média. Desvio médio é a média dos desvios. Então, calculando a diferença de cada valor com relação à média, obtemos aí 10 mais 10 mais 6 mais 1 mais 3 mais 7 mais 15, que dá 52. E dividimos pela quantidade, que são 7, dá 7,43. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, calculando os desvios, colocando ao quadrado, temos 10 ao quadrado é 100, mais 10 ao quadrado dá 100, 6 ao quadrado é 36, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, 7 ao quadrado 49, 15 ao quadrado 225. Dividido por 7, que vai dar 520 dividido por 7, deu 74,29. E o desvio padrão, raiz quadrada de 74,29, temos 8,62. Questão 28. Em certo concurso, foram aprovados os candidatos que obtiveram, no conjunto de 3 provas, nota média superior a 60 pontos e desvio padrão inferior a 5 pontos. Uma candidata que obteve 54, 68 e 61 pontos nas provas foi aprovada nesse concurso? Então, observamos que para ser aprovado no concurso, um candidato ele tem que ter média superior a 60 pontos. Então, nós temos que analisar a média e observar se a média é superior a 60 pontos. E que o desvio padrão seja inferior a 5 pontos. Então, nós temos que fazer o cálculo da média aritmética e do desvio padrão. Então, para iniciar, vamos fazer o cálculo da média aritmética, somando as notas que ela obteve, que foi 54 mais 68 mais 61 dividido por 3. Deu 183 dividido por 3 é igual a 61. Média maior do que 60. A variância, temos que fazer a variância porque para encontrar o desvio padrão, teremos que calcular a variância. Então, a variância é o quadrado dos desvios de quantidade, ou seja, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, como a média foi 61, vamos pegar cada nota e subtrair 61. Então, 54 menos 61 em módulo vai dar 7 ao quadrado. 68 menos 61 em módulo deu 7 também ao quadrado. E 61 menos 61 deu 0 ao quadrado. Então, fazendo o quadrado de 7 deu 49, mais 49 mais 0, dividido por 3. Então, isso deu 98 dividido por 3, dá 32,666, ou podemos dizer 32,6. Desvio padrão, raiz quadrada da variância, então raiz quadrada de 32,666 dá aproximadamente 5,7. Então, observa que o desvio padrão é maior do que 5, certo? Então, para ser aprovada, tem que ter média superior a 60, ela tirou 61. E desvio padrão inferior, ou seja, menor que 5. Como ela teve desvio padrão maior que 5, significa então que ela não foi aprovada, ou seja, ela foi reprovada no concurso. Questão 26, a letra C, que ainda não tinha feito. A média na letra C é 1,2, 2,7, mais 4,5, mais 4,5, mais 12, mais 12. Então, são 6 números, vamos dividir por 6. Somando, deu 36,9 dividido por 6, dá 6,15. A moda, observa a sequência, nós temos 2 números
que aparecem duas vezes, que é o 4,5 e o 12. Então, nós dizemos que essa distribuição ela é bimodal. A média, a mediana, são dois centrais, porque nós temos uma distribuição com quantidades pares. Então, o 4,5 e o 4,5 são dois números centrais, dividido por 2, mediana é 4,5. O desvio médio, fazendo a diferença de cada valor com relação à média, ou a média subtraindo cada valor, temos 6,15 menos 1,2, 6,15 menos 2,7, 6,15 menos 4,5, 6,15 menos 4,5, 12 menos 4,5, 12 menos 4,5. Temos como módulos o resultado dessa diferença. Em módulo, temos 4,95 mais 3,45 mais 1,65 mais 1,65 mais 5,85 mais 5,85 dividido por 6. Então, o desvio médio deu 23,4 dividido por 6 é igual a 3,9. Esse é o desvio médio. A variância deve ser calculada. Então, vamos fazer o quadrado dos desvios. Então, fazendo a diferença de cada um e elevando ao quadrado, ficou 4,95 ao quadrado, que dá 24,5. 3,45 ao quadrado, que dá 11,9. 1,65 ao quadrado dá 2,72. Mais outro 1,65 ao quadrado, 2,72. 5,85 ao quadrado dá 34,2 mais 5,85 ao quadrado dá 34,2. Somando todos os valores dá 110,25. Dividido por 6 dá 18,38. Portanto, o desvio padrão é a raiz quadrada de 18,38, aproximadamente 4,29. Temos ainda a letra D na questão 26. Então, a média, observando que nós temos números negativos e números positivos. Então, quando o número for negativo, a gente subtrai dos positivos. Então, temos menos 18, menos 1. Temos mais 1, mais 3, mais 3, mais 8, mais 11, mais 3. Totalizando, são 8 números. Então, fazendo a soma dos positivos, subtraindo os negativos, deu 20, dividido por 8, dá 2,5. Ou seja, quando os números forem negativos, a gente subtrai dos positivos. A moda nessa distribuição número 3, ele aparece duas vezes. Mediana, vamos observar a sequência em rol, observando que o menos 18 é o menor número de todos, depois o menos 1, e são negativos. Aí o 1, 3, 3, 8, 11 e 3. Essa sequência está em ordem crescente. Então, os dois números que estão no centro é o 3 e o 3, pois são uma quantidade par de números. Então, 3 mais 3, 6, dividido por 2, temos que a mediana é 3. Desvio médio. Diferença entre cada valor e a média. Então, quando a gente tem valor negativo, que é o menos 18, menos a média, que é 2,5, esses dois números vão somar e vai dar menos 20,5. Em módulo dá 20,5 positivo. O menos 1 e o menos 2,5 vai dar menos 3,5. Em módulo, isso é 3,5. 1 menos 2,5 dá 1,5 negativo. Em módulo, 1,5. 3 menos 2,5 vai dar 0,5. Mais 3 menos 2,5 dá 0,5, mais 8 menos 2,5 dá 5,5, mais 11 menos 2,5 dá 8,5 e 13 menos 2,5 dá 10,5. Somando tudo dá 51, dividido por 8 dá 6,375. Esse é o desvio médio. A variância, vamos pegar cada desvio e elevar ao quadrado. Então, nós temos 20,5 ao quadrado, que vai dar 420,5. 3,5 ao quadrado dá 12,25. Mais 1,5 ao quadrado dá 2,25. 0,5 ao quadrado dá 0,25. Mais 0,5 ao quadrado dá 0,25. Mais 5,5 ao quadrado dá 30,25.
mais 8,5 ao quadrado dá 72,25, mais 10,5 ao quadrado dá 110,25. Totalizando, são 8 números. Então, dividimos por 8. Dá 648,25, dividido por 8, dá aproximadamente 81. E o desvio padrão, raiz quadrada de 81, que é 9. Questão 29. Em uma corrida de automóveis, 3 pilotos estão disputando o primeiro lugar. A seguir está apresentada o tempo em segundo para as 5 primeiras voltas. Então, observamos que nessa tabela nós temos o piloto A, B e C. E temos as voltas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta volta. Então, para calcular a pior média, nós devemos somar todos os valores, ou seja, o tempo de cada piloto em cada volta, somar e dividir por 5. Então, para o piloto A, nós temos a soma 870 mais 848, mais 855, mais 845, mais 852. Que dividido por 5, tá? Vamos dividir aí por 5, dá 854 segundos. A média do piloto B é a soma de 866 mais 850, mais 847, mais 845, mais 847, que dá 4.255 dividido por 5, dá 851 segundos. Média do piloto C. Vamos somar o tempo desse piloto. 867, 851, mais 843, mais 849, mais 855. Totalizando 65 dividido por 5, dá em média 853 segundos. Então, essa questão quer saber qual a pior média. Qual o piloto vai ficar em último lugar? Aquele que tem a pior média, aquele que levou mais tempo para completar a volta. Então, o piloto que tem a pior média é o piloto que tem a média maior. Não, no caso aqui é o piloto A, pois ele levou mais tempo para completar a volta. Continuação da questão 29. Qual piloto teve a maior regularidade? Então, para analisar a regularidade, eu vou usar aqui só o desvio médio. Calculando os desvios de cada piloto e vamos analisar o desvio médio. Para o piloto A, vamos subtrair o seu tempo em cada volta e subtrair a média do piloto A, que foi 854. Então, fazendo essa subtração, tá, o desvio médio deu 6,8. Desvio médio do piloto B, vamos subtrair cada valor, cada tempo por volta, né, em uma volta, subtrair sua média, que é de 851. Então, subtraindo e dividindo por 5, então vai ter média, desvio médio 6. Desvio médio do piloto C, vamos pegar cada tempo do piloto C e subtrair a sua média, que é de 853. Subtraindo, temos que o desvio médio do piloto C é de 6,4. Então, aqui, para a gente saber a regularidade, nós vamos analisar o piloto mais regular, que teve o tempo, tá, em cada volta mais próximo do caso mais regular, é o que tem o menor desvio médio. Portanto, o piloto B foi o mais regular, pois ele teve desvio médio 6, que é menor do que 6,8 do piloto A, que é menor que 6,4 do piloto C. Questão 30. Em um grupo de pessoas em que todas têm idades distintas, ou seja, diferentes, a média das idades é 18 anos. Se a pessoa mais nova for substituída por uma de 18 anos, é possível afirmar que, em relação às idades. Então, aqui a gente vai analisar cada alternativa. Então, pensando um pouco, nós temos um grupo de pessoas que não foi dito quantas pessoas são, mas foi dito que a média das idades é 18 anos. Significa que temos pessoas que têm idade menor que 18, que têm idade maior que 18, porque as idades elas são distintas. Se a pessoa mais nova for substituída por uma de 18,
Estou substituindo, certo? Por uma de 18, a questão está afirmando. O que vai acontecer? Será que a média e o desvio padrão irão aumentar? Vamos analisar a média. Então, a média, imagina um grupo de números distintos, do menor para o maior, somando, dividindo pela quantidade, que dá 18. Se eu trocar a média mais baixa, a nota mais baixa, a idade mais baixa, por 18, o que vai acontecer? Essa média vai aumentar, porque foi trocado um valor menor por um valor maior. Portanto, a média irá aumentar. E o desvio padrão? Será que isso vai acontecer? Esse desvio padrão também irá aumentar? Sendo que o desvio padrão é a diferença entre o valor ou as idades e a média. A média é 18. Se eu substituir a menor por uma de 18, vai dar um desvio de 0. Então, esse desvio, ele não vai aumentar, porque nós vamos zerar um dos desvios, que, caso anteriormente, seria um valor maior do que 0, porque em módulo, um valor negativo tem valor em módulo maior do que 0. Então, analisando as alternativa A, onde diz que a média e o desvio poderão ou irão aumentar, no caso aí, não é verdadeira, porque só quem vai aumentar é a média. O desvio não vai aumentar. A média irá permanecer igual? Não. A média irá diminuir? Não. A média irá aumentar, mas uma afirmação de média irá aumentar. Isso é verdade. O desvio padrão irá diminuir? Sim, pois ao substituir a nota mais baixa por uma de 18 anos, vai acontecer que um desvio vai zerar, porque 18 menos 18 dá 0. Então, vai diminuir um valor para o desvio médio, porque 0 não vai influenciar, não vai aumentar. Então, vai fazer que, substituindo um desvio diferente de 0 por um desvio 0, isso vai fazer com que o desvio padrão irá diminuir. Resposta correta, letra D. Questão 31. O salário dos funcionários de uma fábrica está representado no gráfico. Qual o salário médio dos funcionários? Então, para calcular os salários médios dos funcionários, nós vamos observar aqui no gráfico, nós temos 30 funcionários que ganham 1.720. Nós temos 22 funcionários que ganham 2.400. Temos 11 funcionários que ganham 2.800. 5 funcionários que ganham 4.000. E temos 2 funcionários que ganham 5.000. Então, devemos multiplicar o salário pela quantidade de funcionários. Então, fazendo a multiplicação, dá 51.600, que ganha 1.720. Dá 52.800, dá 30.800, dá 20.000 e 10.000. Somando tudo, dá 165.200. São 70 funcionários, somando 30 mais 22, mais 11, mais 5, mais 2. Então, dividindo por 70, a média dos salários é de 2.360. Continuação da questão 31, letra B. Então, nessa letra B, quer saber o desvio padrão dos salários dos funcionários. Então, para o cálculo do desvio padrão, primeiramente, nós vamos calcular os desvios. Então, pegando a média que já calculamos na letra A, vamos subtrair de cada salário do gráfico. Então, 2.360, que é a média, menos o salário do primeiro gráfico, que é de 1.720, dá 640. 2.400 menos 2.360, temos desvio de 40. 2.800 menos 2.360 dá 440. 4.000 menos 2.100 dá 1.640. 5.000 menos 2.360 dá 2.640. Então, aqui nós temos os desvios. Então, para o cálculo da variância, nós devemos calcular o quadrado dos desvios. Então, vamos calcular o quadrado de cada desvio, multiplicando eles. Então,
640 ao quadrado é multiplicar 640 vezes 640, que dá 409.600. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, dá 1.600. 440 vezes 440 dá 193.600. 1.640 vezes 1.640 dá 2.679.600. E 2.640 vezes 2.640 dá igual 6.969.600. Aqui nós temos os quadrados dos desvios que eu fiz separadamente. Então, para o cálculo da variância, no caso aqui, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Mas essa média, aquela média, devemos multiplicar o salário pela quantidade de funcionários daquele salário. Então, nós vamos multiplicar cada quadrado dos desvios pela quantidade de funcionário. Então, devemos fazer 30 vezes 409.600, mais 22 vezes 1.600, mais 11 vezes 193.600, mais 5 vezes 2.689.600, mais 2 vezes 6.969.600, dividindo pela quantidade de funcionários, que são 70. Então, isso vai dar 41.840.000 dividido por 70 vai dar aqui 47.714,29. Então, como nós queremos o desvio padrão, vamos usar a raiz quadrada, que vai dar 773,12 aproximadamente, que é a raiz quadrada da variância. Para a letra C, nós devemos adicionar cada salário, vamos aumentar R$100. Então, aumentando R$100 em cada salário, vamos fazer o mesmo processo, calcular a média, calcular os desvios, calcular os quadrados, calcular a variância, por último, calcular o desvio padrão. Então, nessa aula não vai dar tempo de fazer todos os cálculos, eu vou fazer depois.